Bom, eu gostaria de começar essa análise que tem um caráter excepcional, saudando, em primeiro lugar, a presença de todos que vieram, né? Eu não vou agradecer a presença, porque eu acho que nós estamos aqui realizando um dever político que é de todos nós, né? Que é lutar pelos nossos próprios direitos democráticos, que se manifesta na luta pela liberdade do ex-presidente da República, que está preso aqui perto, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que nesse momento, sem dúvida nenhuma, é o mais importante preso político do mundo. Não do país, mas do mundo. E é uma prova viva de que nós vivemos um regime de exceção, apesar de todas as tentativas de vários setores políticos de mascarar esse fato, né? De encobrir esse fato. Nós vivemos sob um governo que é o resultado da fraude política mais escancarada e que nós vivemos numa situação onde os direitos da população estão sendo destruídos pouco a pouco a partir de um processo de golpe de Estado que começa com a destituição da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Então, eu queria começar fazendo esse registro, esse reconhecimento, que eu acho que é fundamental, dado o fato de que nós estamos aqui para protestar, né, contra essa enorme farsa política que é a Operação Lava Jato, né, e contra essa absurda perseguição política da qual foi vítima o ex-presidente da República. Bom, eu queria começar com um tema internacional que é muito importante, né? Não sei se todos têm acompanhado essa situação, mas essa semana nós tivemos, no que diz respeito à América Latina, um desenvolvimento muito importante e muito significativo e muito ameaçador para todas as pessoas que lutam, né, pelos interesses populares, pelos direitos democráticos do povo e pelo socialismo, que foi a reunião da Organização dos Estados Norte-Americanos, que alguém no passado já chamou de Ministério das Colônias dos Estados Unidos, com toda a justiça, porque isso é o Ministério das Colônias, e hoje, mais do que nunca, reunião que ativou um tratado que estava esquecido aí, que é o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Um tratado que foi um tratado de tipo colonial, uma imposição do imperialismo norte-americano, cujo objetivo, tá, é justamente fortalecer a submissão dos países latino-americanos aos interesses dos grandes capitalistas norte-americanos. Nessa reunião, o tratado foi ativado contra a Venezuela, tá? Foi uma reunião vergonhosa, né, na qual o governo Bolsonaro, que é um governo vergonhoso, participou de maneira natural, né, ocupando o primeiro plano, porque ali participou um governo imaginário que os norte-americanos criaram na Venezuela, que não foi eleito por ninguém, foi escolhido pelo Trump, pelo presidente dos Estados Unidos, e eles assinalaram que a Colômbia está sendo ameaçada pela Venezuela, o que é uma história totalmente falsa, né, porque a tal ameaça venezuelana seria o fato de que uma parcela das Farc, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, retomou a luta armada na Colômbia porque não há condições políticas de se manter no tratado que foi feito entre o governo da Colômbia e as Farc, né? Uma vez que nas últimas eleições e de lá para cá houve membros das Farc que foram presos com acusações falsas, houve pessoas que foram assassinadas,
houve todo um trabalho de intimidação e tudo mais, né? Isso ninguém fala, né? A Colômbia tem um regime político dominado por milícias iguais a essas que a gente vê no Brasil, que estão aqui, né? Ligadas, ao que tudo indica, ao presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, e essas milícias elas levam adiante uma política de terrorismo. Então, essas pessoas decidiram que não vão se transformar num alvo vivo, móvel, e decidiram retomar a luta armada. No que eles decidiram retomar a luta armada, pela imposição dos seus inimigos, isso foi imediatamente tomado pelo governo colombiano. Foi tomado pelo governo colombiano, pelo governo norte-americano, pelos países que estão aí completamente a serviço dos norte-americanos, para dizer que os venezuelanos estão impulsionando a luta armada no terreno da Colômbia. É uma falsificação grotesca, um pretexto ridículo, como muitos que a gente já viu, né? Nós sabemos que a política da direita e da extrema-direita ela é feita dessas mentiras escabrosas, né? O próprio fato de nós estarmos aqui hoje é uma comprovação disso. Mas o mais importante de tudo, é que essa reunião e essa decisão, elas conformam uma ameaça direta e concreta de invasão militar da Venezuela, né? Vocês vejam que essa invasão militar ela vem sendo preparada sistematicamente, que houve a tentativa de derrubar o governo da Venezuela através de uma conspiração com elementos da direita venezuelana que fracassou até agora, né? O Guaidó está no estrangeiro, ele não teve condições de se manter na Venezuela, tentou um golpe de Estado, fracassou. Então, desde o princípio desse processo de agressão à Venezuela, era de se esperar, e agora nós estamos numa parte muito avançada desse processo, que o imperialismo, com a ajuda de países vassalos, como o Paraguai, ou melhor dizendo, não vamos ofender o país, de governos vassalos, como o governo do Paraguai, de Honduras e o governo brasileiro, tente uma aventura militar indo à Venezuela para derrubar o governo venezuelano, que seria o ponto culminante da política que nós temos visto aí de golpes de Estado na América Latina e que constitui uma tremenda ameaça para todos nós, né? A vitória do imperialismo na Venezuela seria uma enorme derrota para todos os povos latino-americanos, os brasileiros em particular, que nós já estamos com esse governo que já é em si uma grande ameaça. Então nós temos aí, né, um problema político da maior importância possível, né? Nesse sentido, eu queria aproveitar que nós estamos aqui já protestando, se mobilizando contra, né, a prisão através de uma farsa judicial do ex-presidente Lula, para que nós lancemos uma campanha imediatamente em todo o Brasil contra a agressão militar dos Estados Unidos e dos seus capachos ao povo venezuelano, que nós temos que defender como se fosse o nosso próprio povo, porque os venezuelanos são nossos irmãos latino-americanos e, no final das contas, nós formamos um único grande país que está dividido em estados que devem se unificar para fortalecer a luta do povo. Fora o mais rápido possível. Fora Bolsonaro, fora o imperialismo da América Latina, fora o imperialismo do Brasil, porque o Bolsonaro é funcionário do imperialismo. Bom, uma segunda questão, companheiros, que eu gostaria de abordar aqui é justamente o problema, né,
que nós temos, que na realidade nos reuniu aqui, né, de um ponto de vista mais imediato, que são as revelações que foram feitas sobre o processo do ex-presidente da República. Nós estamos aqui hoje porque nós temos 2 meses em que, inclusive, os jornais golpistas são obrigados, pelas contradições internas dos golpistas, da burguesia, a noticiar que todo o processo da Lava Jato foi uma enorme farsa, uma enorme conspiração, uma perseguição política para manipular a situação política no Brasil. Foi a continuidade do golpe de 2016 e tudo aquilo que foi denunciado na época, em 2016, em 2017, em 2018, ficou comprovado pelas revelações que foram feitas aí nesses 2 ou 3 últimos meses, né? A gente viu que não se trata de um julgamento, né? Que juiz e procuradores se uniram para condenar de qualquer maneira o acusado, inventaram provas, manipularam a opinião pública com informações tiradas do contexto ou simplesmente falsificadas, apresentaram todo um processo sem provas e tudo mais, né? Agora, diante disso daí, né, a situação política impõe uma mobilização. O que nos chamou a atenção nesse período é que não houve nenhuma mobilização. Você tem aí na imprensa, na grande imprensa capitalista e golpista, um dos maiores escândalos políticos que o Brasil já teve. Não sei se todo mundo dimensiona isso, né? O Brasil não é um país que é pobre de escândalos políticos, muito pelo contrário. Mas, do meu conhecimento, aqui já teve carta falsa de presidente da República, já teve de tudo. Agora, um processo desse tamanho, que servisse de base para uma gigantesca campanha de propaganda política contra um indivíduo, contra um partido político, contra a esquerda nacional, dessa envergadura que reuniu, né? Agora, é importante lembrar que tem um monte de gente pulando fora da história, que está tentando virar herói do povo, né? Mas essa campanha reuniu toda a grande imprensa nacional, né? Todos os órgãos da imprensa escrita, do rádio, da televisão, uma campanha gigantesca para derrubar um governo que foi eleito, né? E depois para prender a pessoa que era a pessoa apontada pelas consultas populares a ganhar as eleições de 2018, para eleger um elemento de extrema-direita. É um escândalo de proporções, eu não estou exagerando, vocês podem verificar aí, nunca vistas na história do Brasil. Coisa muito menor do que isso levou a crises políticas extraordinárias, tá? E esse escândalo aqui é um escândalo gigantesco. O que chama a atenção, né, queria destacar isso aqui nessa análise, é que não há uma reação dos setores que se dizem democráticos, que se dizem de oposição, que se dizem de esquerda, não há uma reação, né? Apesar, nós que estamos aqui hoje, apesar das nossas dificuldades materiais e etc., nós decidimos chamar um ato público porque simplesmente não há nenhum ato público para se mobilizar em cima dessa situação, para utilizar essa situação para criar uma mobilização política, para criar um fato político novo. Pelo contrário, quanto maior o escândalo, o que a gente vê é um esforço enorme de pessoas que se dizem de esquerda para contrariar aquilo que está diante dos olhos de todo mundo. Todo mundo deve ter visto, né, a declaração do Ciro Gomes, né, cidadão que nós temos...
Exatamente. Então, esse cidadão que todo mundo descreveu, não vou nem repetir, né? Todo mundo descreveu de uma maneira muito bem gráfica, bem ilustrativa, né? Ele saiu a campo e fez a seguinte declaração: que o processo da Lava Jato foi uma farsa, mas que o Lula é um bandido. Cadê as provas? Cadê as provas? Inclusive contrariando tudo que a gente tem visto, né? O cidadão falou que tem provas, o processo foi uma farsa, mas tem prova. O fato é que isso é mentira, que não há provas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: não é curioso que no momento que explode o escândalo, que a bolha da Lava Jato estoura completamente, esse cidadão que se diz de sem a campo para falar que o Lula é um bandido, quer dizer, é uma forma envergonhada, né, insidiosa, de fazer a defesa do processo da Lava Jato quando esse processo caiu por terra. Né? É isso que está acontecendo. Quer dizer, de um ponto de vista geral, nós temos que entender que nós estamos atravessando uma fase onde há um esforço muito grande, né, de vários setores políticos, não vou dizer de todos, mas de vários setores políticos, para segurar a situação à medida que ela se torna mais crítica. Né? Nós devemos vincular a esse problema o seguinte problema. Né? Nós temos visto aí que várias pessoas não querem levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Né? Agora inventaram a história, né, de que o Bolsonaro foi eleito democraticamente. De onde que saiu isso daí? Não, só o fato, né? O simples fato de que o Lula foi tirado da eleição já é uma fraude total, é uma fraude escandalosa, é uma fraude também, igual ao processo da Lava Jato, é uma fraude de caráter histórico, né? Provavelmente a fraude mais descarada que já tenham feito nas eleições brasileiras. Talvez não a mais descarada, porque em tempos imemoriais, na época do Império, houve umas eleições muito esquisitas. Mas faz muito tempo que a gente não via uma fraude desse tamanho. Essa aqui é a realidade. E argumentam que, na verdade, o governo está forte, que ele tem apoio. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, que nós tivemos um acontecimento pequeno, né, recentemente, mas esse não é um acontecimento isolado, que foi a tentativa do governo Bolsonaro de aprovar a CPMF. Né? E, sob pressão, ele rapidamente voltou atrás, demitiu uma pessoa, um secretário do Ministério da Economia, que é um bode expiatório, evidentemente, sem falar que ele tinha suas desavenças pessoais com esse cidadão, decidiu aproveitar a situação e transformou o cidadão num bode expiatório. Mas o que é que esse acontecimento revela? Esse acontecimento revela que o governo Bolsonaro está extremamente debilitado. A rapidez com que ele voltou atrás na questão da CPMF é uma demonstração disso. O governo nem foi para dar um combate. Ele recebeu uma advertência, né, do chamado Centrão no Congresso Nacional, da direita nacional, que representa os interesses dos grandes capitalistas, que falaram que não vão aceitar esse imposto. Né? Por que eles não vão aceitar esse imposto? Porque esse é um imposto que finalmente tem que ser pago. Nós vamos ouvir falar da reforma tributária, vai ser um assunto daqui para frente, e vocês vão ver que todo mundo adora tributos, etc. Mas os capitalistas, eles só gostam daqueles tributos que eles não têm que pagar. Porque eles não pagam nada, não pagam imposto, não pagam nada. Quem paga somos nós aqui. Né? São sonegadores profissionais
Né? Não pagam, a maior parte deles não pagam nem imposto de renda nem nada. É uma coisa extraordinária. Então, o que acontece? CPMF, eles são contra, porque a CPMF é um imposto que é descontado na movimentação financeira na fonte. Se o cidadão, o dinheiro dele passa pelo banco, o dinheiro é tributado. Tá certo que eles sempre podem fazer alguma maracutaia para não serem tributados, mas é mais difícil no caso desse imposto. E como eles não são de pagar imposto nenhum, nunca, né, eles estão contra. É bom a gente lembrar isso, porque vai ter a discussão da reforma tributária, onde eles vão querer aumentar os impostos, fazer a população pagar mais impostos e tudo mais, né? Mas eles não querem pagar imposto e não pagam. A população brasileira paga apenas 40% da sua renda em impostos. É uma coisa extraordinária. É uma das maiores taxações do mundo inteiro, né? E esse dinheiro, a gente tem que perguntar onde é que está o dinheiro, né? O que estão fazendo com o dinheiro? Porque aqui não tem dinheiro para nada, tem que privatizar tudo, tem que entregar tudo, tem que cortar tudo, tem que acabar a evidência. Então, onde é que vai o dinheiro? Ninguém sabe, né? Essa é uma coisa muito interessante da política geral da classe dominante, né? Então, nós temos aí esse problema, é um problema muito evidente, né? Que nós temos uma crise do governo Bolsonaro, que essa crise vem se aprofundando, aparece até nas pesquisas de opinião, mas muita gente fala que o país, né, os trabalhadores, o povo, não está pronto para lutar pelo fora Bolsonaro. Então, eu queria deixar aqui estabelecido que as condições são cada vez mais favoráveis à luta pelo fora Bolsonaro, né? E que... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Leva a ministra junto! Leva Moro junto! Leva os assassinos do Daniele junto! Fascista, golpista! Bandido! Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair! Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair! Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair! O povo se unir, Bolsonaro vai cair, vai cair, vai cair! E ele vai cair mesmo. Nós vamos derrubar esse cidadão aí. O Brasil não quer, né? Uma boa parte, uma parte expressiva, fundamental da população esteve contra o golpe de 2016, contra a prisão do Lula, e não aceita um governo que foi imposto pelos grandes capitalistas, um governo de extrema-direita, um governo que é inimigo jurado do povo, de todos os seus direitos, e um governo que é capacho do imperialismo internacional, em particular dos Estados Unidos. Queria falar um pouquinho também sobre a questão do Lula, né? Nós temos ouvido aí, de uma maneira sistemática, que para que a gente possa avançar na luta, é preciso se unificar com as pessoas que não são a favor da liberdade do Lula. Que nós teríamos que fazer uma ampla frente política. É difícil. Não se cria um golpista! Quer dizer, que nós precisaríamos nos unificar com aquelas pessoas que querem manter o Lula na cadeia. Qual que é o sentido disso? Quer dizer, que nós teríamos que nos unificar, por exemplo, com o PT do Ciro Gomes, com o PSDB, com o DEM. Isso daqui, né, evidentemente, companheiros,
é uma tentativa de rodar a roda dos acontecimentos dos últimos anos para trás, como se nada tivesse acontecido, né? E quando as pessoas falam que nós temos que fazer uma frente única com as pessoas que colocaram o Lula na cadeia, eles estão, na verdade, entregando, né, o ex-presidente Lula aos leões. Estão entregando os nossos direitos políticos aos leões. Se nós concordamos com isso, nós estamos abdicando dos nossos direitos mais básicos. Porque vejam vocês, uma coisa que a gente deve insistir sempre, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, está defendendo o Lula e tal, essa conversa estilo Ciro Gomes. Não, não é simplesmente... O Lula deve ser defendido porque ele é uma pessoa que está sofrendo uma perseguição política. E todas as pessoas que lutam pelos direitos democráticos do povo devem defender as pessoas que estão sofrendo perseguição. Isso é uma obrigação. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Isso daí é uma coisa incontestável, é um dever incontestável. Mas nós temos que entender também que aquelas pessoas que não querem defender os direitos de um determinado preso político, como é o Lula, eles, na verdade, eles estão contra esses direitos políticos. Porque não é porque você diverge de uma pessoa que você não vai defender uma questão que é uma questão política essencial de princípios que fazem a base de tudo aquilo que a gente defende. Vejam, companheiros, né? Um pouquinho antes de eu começar a falar, o companheiro aqui estava lembrando o caso dos militantes do movimento Sem Teto de São Paulo que foram presos, tá? Quando o Lula foi preso, nós falamos isso daí de uma maneira absolutamente clara. Se você tem um regime político que pode prender a pessoa mais popular do país, se você pode prender num processo farsa a pessoa que é o principal candidato de qualquer eleição presidencial, quem é que está seguro? E o que nós temos visto de lá para cá, e infelizmente isso não é suficientemente noticiado, é que várias, né, lideranças do Sem Terra foram assassinados no meio da onda direitista do golpe. Não é o Bolsonaro, não. É a onda direitista do golpe. Golpe do PSDB, golpe do DEM. Golpe de todos os partidos burgueses que se unificaram para subverter as eleições de 2014. Nós temos vários líderes do MST assassinados. Nós temos aí inúmeros integrantes da população LGBT, que é uma população extremamente vulnerável, que foram assassinados, espancados, etc. e tal. A violência contra a população aumentou exponencialmente da parte da polícia. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um recorde. O Rio de Janeiro e São Paulo, com o Witzel e com o Dória, tem um recorde de assassinatos pela polícia dos últimos 10, 15 anos, né? Em São Paulo, nós estamos voltando àquela época que o governo do Estado, a Polícia Militar de São Paulo, matava 1.500, 2.000 pessoas por ano. Pô, no Rio de Janeiro, nem falar, né? No Rio de Janeiro, nem falar. O governador estimula a polícia a atirar na população de helicóptero, do ar, para baixo nas comunidades pobres, nas favelas. É um assassino, é isso mesmo. É um assassino. É um assassino da população pobre e a sangue frio, né? Muito pior do que a pessoa que perde a cabeça e mata alguém. Isso é feito deliberadamente. É uma política de extermínio da população pobre.
É uma política de terrorismo institucional. É isso que está acontecendo. Isso é um resultado do golpe de Estado de 2016, que levou, no ano passado, o Bolsonaro ao governo federal, né, e levou essas pessoas ao governo estadual. Então, quer dizer, a prisão do Lula está muito longe de ser um fato isolado. Está muito longe de ser uma coisa contra o Lula. Na verdade, com a prisão do Lula, por meio de um processo farsa, o conjunto da população brasileira começou a perder todo o direito, né, que a gente sempre teve, nós temos consciência disso, de uma maneira muito precária. Mas agora está desaparecendo totalmente. Tem gente que fala assim, estamos numa democracia. Isso é uma farsa. Nós temos um regime onde a própria Constituição, que nunca vigorou, nem foi também uma grande Constituição, a Constituição de 88, está caindo aos pedaços, não existe mais. Há uma mudança do conjunto do regime político. Isso. Nós temos que lutar por uma nova Constituição, mas uma Constituição que seja decidida pelo povo numa Assembleia Constituinte popular, eleita democraticamente pelo povo, não com esses criminosos que deram o golpe em 2016. Nós temos que lutar por esse tipo de Constituição. Isso é uma questão fundamental. Nós temos que lutar, logicamente, como nós já falamos, mas vale a pena recolocar aqui, que não só os processos contra o Lula sejam cancelados, né? Nós concordamos com o Lula nesse sentido de que não tem que haver uma transação. Ele volta para casa, mas continua condenado. Não, os processos têm que ser cancelados. Eu não acho que ele vai voltar para casa também, mas a nossa reivindicação tem que ser o cancelamento de todos os processos, porque os processos foram uma farsa. E a eleição de 2018 também foi uma farsa. Então, ela também tem que ser cancelada. E nós temos que ter novas eleições, com a presença do ex-presidente Lula. Porque é isso que o povo quer. Lula livre! 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 Nós estamos aqui, companheiros, para reivindicar todas essas coisas. Nós temos aqui um programa que é um programa de combate a toda essa operação direitista, reacionária, antipovo, que vem sendo feita no Brasil desde antes do golpe de 2016, porque o golpe foi preparado através de uma campanha mentirosa, de uma campanha sórdida, tá? Que foi a campanha contra a corrupção. Nós estamos vendo hoje o que é essa campanha contra a corrupção. Os corruptos estão aí no governo. A única pessoa que está presa, de fato, que tem importância, é o Lula. E não por coincidência, seguindo a regra daquilo que acontece no Brasil. Já falei mais de uma vez, queria repetir aqui, que no final das contas, né, a lei é aplicada apenas para a população pobre. De todos os políticos brasileiros, né, que é um extrato da sociedade que está cheio de vigaristas, quem é que foi parar na cadeia? Um que é ex-operário, que era operário metalúrgico, que tem 9 dedos, que perdeu o dedo no torno. Quer dizer, rico não vai para a cadeia mesmo. Cadê o presidente da Odebrecht? Cadê o Temer? Cadê o Aécio Neves? Né? E ainda tem gente que fala, né? Tem a cara de pau de falar hoje em dia que não é que a Operação Lava Jato foi ruim. Eles cometeram um erro no caso do Lula, mas ela não foi... Não. Ela foi totalmente conspirativa, totalmente política, e no final das contas, que é como acontece sempre, vai à esquerda, né? Vai para a cadeia,
a direita fica bela e folgada por aí. É isso que acontece. É isso que está acontecendo na realidade. Né? Então, nós estamos aqui para defender todas essas reivindicações, que é anulação das eleições, liberdade para Lula, novas eleições, Assembleia Constituinte, porque essas questões são as questões vitais da luta política hoje no Brasil. Nós não podemos nos enganar. Há muita gente que diz, né, e nós discordamos dessa avaliação, que nós devemos pegar e lutar por diversas reivindicações populares que são resultado da ofensiva bolsonarista, da ofensiva golpista, da direita e da extrema-direita, e que nós devemos deixar de lado as grandes questões políticas. Isso é totalmente falso, porque as coisas são decididas pela política. Se os trabalhadores, né, se nós trabalhadores não prestamos atenção na política e só prestamos atenção nas reivindicações do dia a dia, que são importantes também, mas se nós nos concentrarmos só nisso daí, quem vai dominar a situação e quem vai impor todas as soluções vai ser sempre a burguesia, os partidos de direita, de extrema-direita, como nós estamos vendo hoje. E pior, se nós deixarmos, né, que esses partidos, que a burguesia venha retirar, né, as conquistas que foram impostas a ela pelo povo, porque se dependesse da burguesia, a ditadura no Brasil nunca teria acabado. Se alguém acredita, né, nós temos bastante gente jovem aqui, mas eu acredito que não são pessoas ingênuas, são pessoas politizadas, mas se alguém acredita que a ditadura foi uma coisa de comum acordo, está totalmente enganado. A burguesia defendeu a ditadura até o último momento. É que ela não podia manter a ditadura. Até hoje eles são a favor da ditadura. A gente vê o Bolsonaro, mas não conseguiram manter a ditadura. E eles só cederam coisas porque essas coisas que eles cederam foram imposição da luta dos trabalhadores e da luta popular. Senão, a gente não teria ganho nada. Quem acredita, né, que a democracia, que os direitos democráticos, que as reivindicações populares são produto de um acordo entre todos os membros da sociedade, acredita numa coisa fantasiosa. Os trabalhadores, se o trabalhador conseguiu fim de semana livre, né, que agora está para desaparecer, limite da jornada de trabalho, que já praticamente desapareceu, e muitas outras coisas, foi por causa de lutas gigantescas. Ninguém deu nada de graça. E a situação, nesse momento, ela é a mesma situação. Se nós não queremos ser engolidos pela extrema-direita, se nós não queremos ser engolidos por uma ditadura bolsonarista em acordo com a direita e a burguesia, nós temos que garantir, nós, trabalhadores, militantes, né, as forças populares, nós temos que garantir com a nossa própria mobilização que nós vamos impor a eles tudo isso. Quem acredita que alguém vai dar alguma coisa de graça, acredita num conto de fadas político. É por isso que nós estamos aqui hoje, companheiros. Nós temos que fazer a mobilização pela liberdade do Lula, pelo fora Bolsonaro, por todas as reivindicações, se multiplicar. Porque nós temos que ter consciência de que esse é o único caminho. Não adianta fazer acordo com o PSDB, com o PDT do Ciro Gomes, com o PSB, etc. e tal. Eles não vão dar nada. Pelo contrário, eles estão preparados e atuando para tirar mais ainda do que nós temos. Por isso que a mobilização popular é a essência do problema. Existem pessoas que falam assim, vamos esperar até 2022 e nós ganhamos as eleições.
Esse é realmente, como todo mundo está manifestando, uma piada de mau gosto. Primeiro porque como é que vamos chegar em 2022? Né? Qual que vai ser a nossa situação? Por exemplo, será que só vai ter o Lula e mais umas 50, 60 pessoas que são presos políticos no Brasil nesse momento? Não. Vai ter muito preso político. Muito mais. Será que os sindicatos vão estar de pé? Nós vimos aí o ataque do Bolsonaro cortando a verba dos sindicatos. Recentemente, o Bolsonaro retirou a carteirinha da Uni. Quer dizer, tirou todo o dinheiro da Uni. Nós, por exemplo, sempre criticamos a maneira como era administrada a carteirinha da Uni. Mas o que o Bolsonaro quer? O Bolsonaro quer destruir a Uni. Ele quer destruir o MST. Ele quer destruir os sindicatos. Ele quer destruir a CUT. Nós não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Veja, nós estamos tratando com as pessoas que estão se preparando para invadir de armas na mão com um tanque de guerra a Venezuela. Eles são inimigos do povo e eles são pessoas ferozes. Aqui não se trata de um presidente que fica falando besteira na televisão. São assassinos, são torturadores. O Bolsonaro repete sistematicamente: temos que acabar com a esquerda, temos que eliminar os socialistas todos. E aí tem muita gente boba que acha que ele é inimigo do PT, porque eles tomaram o PT como principal alvo, porque é o maior partido da esquerda. Não, ele é inimigo dos sindicatos e dos indígenas, das organizações populares de luta pela moradia, da luta pela terra, dos negros, de todas as minorias. É um governo de orientação fascista de extrema-direita. E se ele não conseguiu impor uma ditadura até agora, é porque há uma resistência popular a qual eles ainda temem. Agora, companheiro, nós precisamos fazer uma advertência muito séria, né? E essa advertência não é para as pessoas que estão aqui, mas é para outras pessoas da esquerda. Pessoas da esquerda, dirigentes que falam que a gente tem que esperar até 2022, que não tem que levantar o fora Bolsonaro, que a questão do Lula não é uma questão fundamental, etc. e tal. Nesse momento, o governo Bolsonaro ele está envolvido numa grande crise política, como a gente vê todos os dias. Porém, nós temos que ter consciência de que as crises, elas passam. E esse é o grande problema. Até agora, o Bolsonaro não conseguiu controlar a situação econômica. Eles estão fazendo a reforma da Previdência, mas já ficou evidente, muito antes da reforma da Previdência, que isso aí não vai solucionar a situação econômica brasileira. Ele não consegue agrupar o conjunto da burguesia de uma maneira sólida, de trás dele até porque há muita insatisfação da própria burguesia. É uma crise, e é uma crise grande. Mas as crises elas vão embora. A situação muda. Às vezes a situação muda porque a economia melhorou, às vezes a situação muda porque o movimento de oposição ao Bolsonaro fica tão enfraquecido por inação que ele pode aprofundar a sua política direitista. Esse, na realidade, é o maior perigo da política, né, daqueles que dizem que nós temos que esperar, que nós temos que colocar o Bolsonaro na linha, que nós temos que podar o governo, etc. e tal. Esse é o perigo. O perigo é que o governo consiga superar a sua crise, né, no momento em que existe uma ampla insatisfação popular e a gente não consiga depois, né, deter o avanço desse governo, que é um governo de extrema-direita. Por isso é importante lutar agora, né? Agora é a hora de se mobilizar. Nós temos que, nesse sentido, nós temos que fazer, né, dessa atividade aqui que nós estamos realizando aqui em Curitiba um ponto de partida para grandes mobilizações em todos os lugares.
Exatamente. Nós temos que chamar as pessoas, nós temos que tirar as pessoas que estão confusas pela indecisão, né, dos partidos de esquerda, indecisão ou pela política completamente equivocada dos partidos de esquerda. Nós temos que chamar essas pessoas, chamar a atenção delas para que elas entendam que o único caminho é a mobilização, a organização popular. Que nós temos que sair às ruas, que nós temos que encostar o governo contra a parede e nós temos que derrubar o governo. Que não há outra alternativa. Não existe 2022. Nós estamos em 2019. Nós temos que lutar agora, né? Aqui e agora. Não adianta jogar o problema para frente, porque ele não vai desaparecer. Bolsonaro é uma ameaça. Por isso nós temos, companheiros, né? Eu queria encerrar com essas palavras. Nós temos que fazer multiplicar a nossa mobilização por todo o país, pelo Fora Bolsonaro, liberdade para Lula, eleições gerais, cancelamento da eleição, Assembleia Constituinte, e nós temos que fazer isso agora, com determinação, e a hora é agora, a hora é essa, e é a nossa hora, temos que sair às ruas. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Pessoal, vamos para as perguntas agora. Bom, eu vou começar com uma pergunta da internet para que a gente possa se organizar melhor aqui. E eu queria agradecer aos companheiros aqui da internet que contribuíram com a gente. Ó, que o Para Que Postar só tem do Face, William Santos Rezende, Daniel, Edna Castro, Rui Aquaviva, que se tornou membro do canal, Toribio Nunes, Samuel Bertolini, Patrícia Viana, Ângela Silva, Rodrigo Carvalho se tornou membro do canal, Maíra Barbosa, Cíntia Maria, também novo membro do canal, Carlos Nishimia, USG, Patrícia Viana, Valéria Salgueiro, Clarindo Pádua, Nelson Horochov, Beni Teixeira, e eu vou fazer a pergunta do Beni Teixeira. Ele diz: Rui, os processos da Lava Jato contra o Lula são cretinos, no sentido mais literal possível. O imperialismo e os setores golpistas não tiveram sequer o zelo de fraudar provas, o que seria tecnicamente simples. Por que eles agiram e agem assim? Avante, PCO. Olha, nós temos que entender que uma coisa que eu acho que é importante, muita gente não se dá conta, é que esse processo todo é um processo de crise. Quer dizer, a extrema-direita, a burguesia, se lançou contra a esquerda, contra o governo do PT, mas não de uma maneira a superar todas as crises. Eles, inclusive, a gente pode dizer, aprofundaram a crise. Porque, por exemplo, é óbvio a todo mundo que o cálculo da Lava Jato era colocar alguém do PSDB no governo. E eles acabaram se esvaziando completamente diante da radicalização da sua base política, que foi para a extrema-direita, com a campanha que foi feita. Então, é um processo muito improvisado. Para que a gente não perca a perspectiva, não perca o foco com a situação, é preciso entender o caráter improvisado da coisa. O Bolsonaro é um governo improvisado. Todo dia ele troca um ministro, põe uma pessoa ali,
ora fala uma coisa, outra fala outra, ora está a favor da Previdência, ora não sabe muito bem. É uma confusão. E tudo tem que ser negociado a cada momento, porque é uma improvisação. Isso daí é importante para que as pessoas não se sintam desanimadas diante da situação. Quer dizer, compreender a situação é a melhor maneira de organizar a luta. Por isso que nós falamos que a hora de lutar contra o Bolsonaro, de pôr abaixo esse governo, é agora. A hora de lutar pela liberdade do Lula é agora, com todo esse negócio. Não há provas. Há muita revelação da bandalheira que foi a Lava Jato. E, inclusive, nós devemos ter uma posição radical. Nós não devemos admitir essa conversa mole de que a Lava Jato foi meio boa. Não. Isso daí é um processo corrompido, conspirativo, reacionário, que tem que ser rejeitado em bloco. Ah, condenaram o Eduardo Cunha, é uma farsa. Daqui a pouco o cara está andando na rua aí, belo e folgado. E também o que é um Eduardo Cunha perto do Lula, perto da fraude das eleições? O Eduardo Cunha não é ninguém. Né? Então nós temos que entender isso daí. O processo é uma farsa, e quem fala que não é uma farsa está tentando enganar as pessoas. É. Pessoal, é o seguinte, eu vou chamar a primeira pessoa que está aqui, que a primeira eu já escolhi. É o seguinte, mas antes eu queria, para as pessoas que vão vir falar aqui, eu queria pedir para falar o nome e também de onde é, para a gente ter uma ideia do pessoal das caravanas, etc. e tal. Então, a primeira é a Cristina. Poderosa. Boa tarde, Rui. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Tá me ouvindo? Mais alto? Assim? Tá bom? Aí, beleza. Bom, eu venho de Apucarana, eu sou... Ai, tá muito alto. Como é que faz? Eu sou de Apucarana. Eu venho de Apucarana, eu sou estudante de mestrado em Políticas Sociais, Serviço Social e Políticas Sociais da UEL. Vim com o pessoal do PCO, de Londrina. Não sou filiada ao PCO, eu sou filiada ao PCdoB. E diante do quadro que você comentou agora, dessa análise, eu vim com meu filho Eduardo, a gente já tinha feito a mesma análise dessa questão da América Latina. E a gente não conseguiu compreender as posições da esquerda até então, principalmente do PCdoB, em estar formando chapa nessa altura do campeonato com a Haddad. A gente achou tão ridículo quanto a situação do Ciro. Então, a gente viu que não houve adesão e não houve apoio e não concorda com essa posição. Mas, diante de tudo que você colocou, e eu insisti em ouvir a sua posição, a sua análise, justamente para colocar algumas coisas. A gente tem 3 pontos da América Latina agora com eleições, a Argentina, o Uruguai e a Colômbia, com uma grande chance da esquerda estar chegando ao poder nesses pontos. E a gente tem esse conflito agora com a Venezuela, e o Brasil é o maior destaque nessa subserviência com os Estados Unidos para dar apoio a esse ataque. É claro que em 2 meses a gente pode ter um quadro diferente desses 3 países, e não apoiar, né, essa invasão. E acho que o momento, então, é mais favorável para nós, esquerda, nesse ponto de vista, do que a gente pode imaginar. Eu também concordo com você quando você fala sobre a análise de um governo enfraquecido já do Bolsonaro, e acho que isso também traz muita força para o movimento. Mas o que eu vejo enquanto movimento, se a gente analisa desde o impeachment, a gente entende que a concentração dos populares diminuiu, tanto pelas questões econômicas, pelas divisões com essa esquerda, que não dá para entender de onde que eles tiraram algumas posições, que para mim não é esquerda, e isso acaba trazendo uma confusão para o militante, para que lado ele vai, o que ele apoia, o que ele não apoia. Bom, eu concordei com toda a sua análise, concordei com o jornal que você coloca ali no seu debate também com o líder do PT, mas diante disso, eu fico me perguntando, e aí eu acho que é hora de falar claramente sobre isso,
Que esquerda revolucionária nós estamos falando? Se em nenhum momento da história desse país, até que eu me lembre, fora o período da ditadura, nós falamos em pegar em armas. Que esquerda revolucionária é essa que nós estamos falando? Que a gente não tem uma comunicação popular nem com os países da América do Sul. A CONAICOP a gente nunca ouve falar aqui e já se manifesta no documento do Mercosul desde 2016, denunciando inclusive o Brasil. Que esquerda é essa que nós estamos falando, Rui? Como que a gente vai trazer esse povo aqui, que já é pouco, que já está massacrado, e que num confronto entre o Brasil aí sendo conivente com os Estados Unidos, com a Venezuela, vai ficar ainda mais massacrado, ainda mais perseguido e ainda mais miserável. Como que nós vamos organizar isso sem um levante revolucionário de verdade? Qual que é o papel da esquerda hoje em planejamento? Qual que é o papel da esquerda hoje em realmente trazer à tona isso, já que a gente não tem e as condições de organização vão ficando ainda mais difíceis? No meu entender, Curitiba devia estar sendo explodida constantemente nas entradas e nas saídas. O capital não deveria ter sossego. São Paulo devia estar sendo parada a todo instante. E o que nós estamos fazendo? Sabe o que vai acontecer? Eu venho de uma cidade, que eu estava comentando ali, entre a igreja e o exército. Lá os jovens, praticamente todos servem o exército. Meu filho tem 22 anos, saiu de lá, fuzileiro, isso e aquilo. Se esse idiota deflagra um confronto na fronteira, ele tem que ir lá lutar pela direita e morrer por esse desgraçado. A gente vai deixar ainda os nossos filhos morrer? Então está na hora, né? É isso que eu quero saber. Qual é a posição do PCO sobre uma ofensiva realmente revolucionária? Nós estamos de acordo, eu pessoalmente, o PCO, nós estamos de acordo que é necessário desenvolver uma ofensiva revolucionária. E a grande questão é que nós precisamos ter uma política para chegar nisso daí. Nós não podemos pegar um pequeno número de pessoas e levar adiante no país uma luta armada, que seria seria um suicídio político. Tá? Nós precisamos mobilizar amplamente o povo. Tá? Nós entendemos que o Brasil o que nós precisamos do Brasil é uma revolução. O que nós precisamos no Brasil é acabar com o capitalismo, tá? É expropriar as empresas capitalistas, é derrubar o poder dos partidos que defendem o capital. Nós temos essa convicção. Na realidade, nós lutamos fundamentalmente para isso. E nós consideramos que todas as outras etapas que são necessárias são um caminho que levam a isso daí, com a condição de que a luta seja travada de uma maneira consequente, quer dizer, radical, sem contemporização, sem abandonar as reivindicações populares por conveniência de momento, etc. e tal, né? Nós sabemos, por exemplo, que hoje pedir a liberdade para o Lula, pedir o cancelamento das eleições, pedir uma Assembleia Constituinte, num certo sentido, uma luta um pouco de retaguarda. Mas nós não entendemos isso daí como uma luta que é um fim em si mesmo. Nós entendemos isso e nós procuramos levar adiante essas reivindicações como um meio para fazer evoluir a mobilização popular no sentido revolucionário. Se nós considerarmos, né, eu acho que isso daí deveria valer para todos, que uma determinada política vai no sentido oposto, né, do desenvolvimento revolucionário, nós temos que nos opor a essa política. Nós podemos ter uma política que não seja imediatamente a reivindicação da revolução, mas que necessariamente esteja vinculada a essa solução, né? Por exemplo, nós vemos aí na candidatura do Lula, para a qual muita confusão, nós vemos da parte de um setor da população trabalhadora que está aí implícito, tá, o desejo da constituição de um governo da classe trabalhadora. Por isso eles escolhem. Por isso o Lula é uma pessoa que mantém a sua popularidade, apesar de que a política dele não é exatamente uma política socialista, vamos dizer assim. Mas ele tem essa ligação com a classe trabalhadora, os trabalhadores veem nele
um caminho, né, um desenvolvimento no rumo do seu próprio governo. Então, nós achamos que nós devemos impulsionar esse tipo de política. Agora, o problema qual que é? O problema é o seguinte, nós, PCO, nós fazemos aquilo que a gente pode, né? Eu acho, inclusive, não quero aqui ficar elogiando o partido nem nada, mas eu acho que nós estamos trabalhando assim, digamos, para usar uma expressão da economia, acima da nossa capacidade produtiva, né? O que eu gostaria de fazer aqui é um chamado, né, aos dirigentes dos demais partidos de esquerda, mas não só aos dirigentes, também aos militantes da base, né? Aos militantes da base de todos os partidos de esquerda, para que nós formemos uma frente única de luta, ou seja, não para participar de eleições, para mobilizar os trabalhadores, para levantar os trabalhadores nos sindicatos, né? E levar adiante a luta pela liberdade do Lula, pela derrubada do governo Bolsonaro, por uma Assembleia Constituinte e contra todas as mazelas, a ofensiva que a direita e o Bolsonaro está fazendo nesse momento. Por exemplo, há uma ameaça imediata de privatização do Correio, de privatização de outras empresas. É preciso se juntar, é preciso se unificar, mas não para fazer discurso, né? Por exemplo, eu vi que fizeram um ato aí com o Reinaldo Azevedo. Para que serve isso daí? Um golpista, uma figura nefasta. É para reciclar o cidadão, isso daí. Não, isso nós efetivamente não queremos, mas nós fazemos um chamado a sair às ruas juntos, a defender as empresas estatais juntos, a vir para Curitiba juntos, né? Todos os partidos, os militantes de todos os partidos que queiram efetivamente lutar. Nós procuramos evitar de colocar qualquer obstáculo a essa unidade, porque nós achamos o seguinte: o movimento popular, a classe trabalhadora, quer a gente queira ou não, está dividida entre vários partidos, né? Então é preciso chamar esses partidos à unidade. Bom, em último caso, se algum partido, alguma direção não quiser acompanhar a luta, eu acho que eles vão ficar para trás, né? Mas nós temos que fazer esse chamado. Então, eu, com base no que você falou, que eu concordo, eu acrescentaria isso. O caminho para um desenvolvimento positivo, para um desenvolvimento revolucionário, é um sólido chamado à unidade na luta das organizações que queiram lutar, quer dizer, sair à rua, fazer greve, fazer bloqueio de estrada, ocupar determinados lugares, não para as eleições. Companheiros, vamos lá, então. Agora é a internet, tá? 2 horas. Vou só aqui agradecer os companheiros que nos mandaram aqui mensagens. Vou agradecer o Silvano pelo superchat, o Walter Rinaldi, a Elizabeth Novi, a Natália Campos, Samuel Bertolini, também a Leila Sodré, Ernesto Abdala Filho, a Nathalie e a Maria Ângela Abduch. E eu queria fazer a pergunta do Samuel Bertolini, que é o seguinte: como lidar com uma esquerda que é reacionária como a direita, que defende a intervenção na Venezuela e não quer o fora Bolsonaro, sem ser sectário? Como é que é? Como lidar com a esquerda que não defende o fora Bolsonaro, que defende a intervenção na Venezuela, é reacionária, sem ser sectário? Bom, só uma coisinha. Defender a intervenção na Venezuela abertamente, não vi ninguém de esquerda defendendo isso aí. A não ser que a gente considere PDT, PSB como partido de esquerda. Tá? O que tem é gente que não... como é que se diz? Procura se distanciar da Venezuela como se os venezuelanos
tivessem lepra. Isso tem, né? Bom, eu acho assim, a crítica a essas posições não é sectária. Aquilo que merece ser criticado e que é prático, né? Porque não vamos tirar um defunto do túmulo aí e criticar um partido por um negócio que aconteceu 20 anos atrás. Aquilo que é importante para o momento e merece ser criticado, tem que ser criticado. A única coisa é que a crítica não deve ser pessoal, a crítica deve ser uma crítica de ideias, a gente deve explicar o que a gente pensa, né? O trabalho de educação de todas as pessoas é sempre muito importante, da educação política, e eu acho que, num certo sentido, né, nós temos feito isso daí. Nós temos procurado trabalhar junto com todo mundo, nós temos evitado as críticas que não conduzem a nenhum resultado prático, e nós temos procurado criticar aquilo que a gente acha que é importante. Por exemplo, esse negócio. Eu acho que nós temos que criticar todos os partidos que não se empenhem na defesa da Venezuela. E nós temos que criticar de uma maneira concreta, prática, não temos que fazer acusações morais. Não temos que ficar usando adjetivos o tempo todo, né? Nós temos que criticar os fatos e apontar um caminho. Eu acho que não há necessidade nenhuma de ser sectário para fazer uma crítica, e a crítica não é sectária. Se a crítica for sectária, então nós vivemos num mundo de gente que sofreu lobotomia. Não é um mundo de gente inteligente que pensa e tudo mais. Bom, vou fazer a última da internet e vou passar para depois da resposta, passar para as duas daqui. Vou agradecer aqui mais gente. Felipe Salles, Paulo Eduardo, Renê da Silva Bastos, Rodrigo Pedro, André Alvarenga, Pablo Henrique, Paulo Jacob Silva. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu com a gente. Eu vou deixar a última pergunta do Felipe Salles, que é a seguinte: como devemos usar a greve dos Correios a nosso favor? E como fazer que a pauta deles seja fora Bolsonaro, ao invés de pontos isolados? Bom, nós, logicamente, não podemos impor nenhuma pauta a ninguém, né? Os Correios têm suas assembleias. Nós temos, por exemplo, militantes nossos que estão no Correio, vão defender o fora Bolsonaro. Lá já defenderam em mais de uma oportunidade isso daí. Cabe às assembleias aprovar ou não, né? Nesse sentido, não há muita coisa que fazer. O que eu acho é que as pessoas que não estão no Correio têm que fazer uma propaganda e apoiar o movimento, né? Se as direções dos Correios, que são muito vacilantes, inclusive não souberam dar o combate, né? No momento certo, nós propusemos que se fizesse uma campanha contra o golpe, o pessoal ficou intimidado, né? Em vez de ir na categoria disputar a opinião política, defender o governo que foi eleito, que eles mesmos elegeram e tal, eles ficaram intimidados pela pressão da direita. As direções do Correio são um pouco vacilantes. Se eles levarem a luta até o fim, o apoio popular a essa luta é fundamental, né? E pode ser feito de várias maneiras, esclarecendo a população, impedindo que a imprensa, a nossa democrática imprensa golpista, volte a população contra os grevistas, né? Denunciando a tentativa de destruição do Correio, que significa ajudando os trabalhadores, fazendo coleta para o fundo de greve dos trabalhadores, se a greve se prolongar demais, e assim por diante, né? E eu acho que é uma obrigação nossa transformar não só o movimento do Correio, todo o movimento de luta, num movimento que é de toda a população, né? Assim, a gente anda mais rápido em fazer com que o movimento evolua, que a consciência das pessoas evolua, que a organização política evolua. Nós temos que trabalhar aí, né? Isso aí mostra, inclusive, companheiros, que nós queremos realmente sair vitoriosos, nós temos que trabalhar bastante, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa que você faz em 24 horas, é uma coisa que tem que ser feita
de maneira sistemática. Né? A tendência geral da população vai no sentido daquilo que a gente defende. No Correio, por exemplo, havia um setor do Correio que ou era neutro ou era favorável à derrubada do governo da Dilma. Não é verdade o que falam que todo o Correio era favorável à derrubada do governo da Dilma. Não é assim. Né? Era um setor. Agora, esse setor não existe mais, praticamente. Né? Aí eu vejo que tem gente que, bom, até o pessoal tem direito, mas não acha uma boa política, que fala, agora, onde é que está o apoio ao Bolsonaro? Não, eu acho bom. Eu não ligo para a suposta conversão do Reinaldo Azevedo e tal. Mas para a mudança no interior dos trabalhadores do Correio, eu acho que nós devemos valorizar e muito. Correio são 150 mil trabalhadores e suas famílias. É gente pobre, trabalhadora, que carrega a sacola nas costas e não é jornalista de direita que quer se aproveitar. Hora quer faturar com o golpe e depois quer faturar em cima do fracasso do governo Bolsonaro. Os trabalhadores dos Correios, nós temos que receber de braços abertos. E nós temos que apoiar intensamente os trabalhadores do Correio. Se uma parte dos trabalhadores errou, bom, eles vão aprender com a experiência. Eles são trabalhadores, é gente humilde, pobre, né? Não é nenhum picareta político aí que fica mudando de política de acordo com a conveniência. Antes de chamar, eu vou fazer as duas perguntas de uma vez aqui, para agilizar. Então, eu queria pedir o seguinte, nós vamos fazer as duas que faltam daqui, vai ser juntas. O companheiro Rui vai concluir, mas eu queria pedir para vocês não dispersarem para eu poder dar os recados necessários para o bom andamento aqui do ato, tá? Então, vamos lá. Bom dia, eu sou Ivo, de Santa Catarina. Só um esclarecimento. Eu assisti o filme Snowden e assisti também Liberdade Hackeada. E uma outra coisa, eu acho o Haddad um fofo. Acho ele um candidato maravilhoso. E acho também o ministro Lewandowski um grande ministro da Justiça. Só que eu dei só esses exemplos. Só que eu pergunto para o Rui, o que aconteceu com essas pessoas todas que na hora do pega para capar viram tão mansinhos? O comportamento do Haddad até hoje está entalado na garganta quando aquela última pergunta, aquela entrevista do SBT, que o cara perguntou a avaliação da Lava Jato, ele disse, olha, no geral ela foi muito importante, muito boa. Ela teve alguns excessos. Para alguém que assistisse minimamente, sabia que aquilo era uma grande farsa, desde o começo. O que o Intercept agora está mostrando é apenas a prova. Agora, todo mundo sabia que isso era uma grande farsa. Esses caras, eu pergunto para o Rui, não estão todos chantageados por esses mecanismos para eles não se manifestarem, para não aparecerem lideranças de esquerda, de fibra? Porque acontece tanta coisa nesses últimos tempos nesse país e nada mexe. Aconteceu a primeira grande denúncia do Intercept. Aquilo é motivo de, no outro dia, milhões na rua. Aí o que acontece? Vamos ver se na próxima as coisas mais pesadas. A nossa blogosfera também fala a mesma coisa. Vamos aguardar o que vai agora. E aí vai mostrar que era uma grande farsa. Para mim, nunca teve dúvida que isso era uma grande farsa.
eu pergunto, e eu perguntei há um tempo atrás, o nosso pessoal lá de Santa Catarina, que eu participo de um grupo, que diz que é o grupo mais guerreiro. Se o Brasil estivesse sob um ataque do exército estrangeiro e as nossas lideranças fossem os nossos generais, o comando das nossas Forças Armadas. Nós estamos desde 2013 sob um ataque implacável. Isso sem contar o tempo do mensalão, que é de 2006, que tu ligava a CBN 10 vezes durante a noite e 10 vezes ela estava falando do mensalão do PT. Nós vivemos esse ataque todo, 2016, e agora com o Bolsonaro, o que estaria sobrando desse país se o país dependesse das nossas direções populares? Então, eu faço um apelo. É difícil, nesses últimos tempos, nessas manifestações de maio, dos estudantes, era difícil achar alguma coisa nas redes sociais, pelo menos dos meus grupos. Eu tenho participo de vários grupos. Como é que não tem unção? Nós temos lá o TICEM, onde passa centenas de milhares de pessoas todos os dias, e não tinha unção chamando diariamente, 14 horas por dia, convocando o pessoal. Aí vem os mesmos de sempre. A resposta que algum dirigente deu para mim: vamos marcar reuniões cada segunda-feira do mês. Mais uma reunião para 4 pessoas irem lá e falarem sempre as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Então, eu pergunto de novo, essas pessoas não estão todas chantageadas, Rui, por esse mecanismo? Bom, eu já vou responder. Vamos ver a outra pergunta. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras, né? Primeiramente, Lula livre e liberdade para Lula, né? A questão que eu queria colocar é o seguinte: fora Bolsonaro, claro, esse é o tema que eu quero tratar. Lá, quando o Fernando Henrique assumiu, nós todos dizíamos, fora FHC. Tinha até um alvo com a cara do Fernando Henrique. Depois, nós falamos, fora Collor, Show, Sarney, fora Temer, por coisas muito menores. Independente da maracutaia que fizeram com o golpe, o Temer era o vice, ele tinha que assumir, né? Agora, com esse absurdo que foi essa eleição, tanto com a questão da prisão do companheiro Lula, porque sabiam que ele ia vencer as eleições, como pela questão da inviabilização do outro candidato do Haddad, por conta dos fakes contra ele e contra o partido. Diante do absurdo desse, aí eu sou Joaquim, já falei, sou do PT, sou do 5 de setembro, estou falando por mim, não estou falando nem pelo partido, nem pelo sindicato. Aí eu pergunto para o Rui, o que o Rui acha que passa pela cabeça dessas pessoas? O que essas pessoas temem? Ou que tipo de justificativa eles teriam para não usar o nosso fora Bolsonaro? Essa é a questão que eu queria colocar. Eu só queria acrescentar mais uma coisa para encerrar, tá? Lá na época do golpe, quer dizer, De Gaulle disse que o Brasil não é um país sério. O Brasil é um povo sério, só que é um povo manipulável pela mídia, né? O povo é sério. O Brasil
tem autoridades que não são sérias e que são venais. Porque quando vazou aquele diálogo daqueles quatro, Jucá, Sérgio Machado e o com o Supremo e tudo para dar o golpe, como aqui não tem pena de morte, eles teriam que ter prisão perpétua por atentado à segurança nacional contra uma presidenta legitimamente eleita com mais de 54 milhões e 500 mil votos. E, para concluir, desde o dia que eu estava na UNB, e eu vou falar, eu vou citar o nome, e que na minha fala eu perguntei para o senhor Eugênio Aragão se aquela fita ali não caracterizava um crime e que não cabia cadeia. O senhor Eugênio Aragão disse que não tinha problema nenhum. Então, a partir dali, o senhor Eugênio Aragão, como jurista para mim, como pessoa de esquerda, acabou. Bom, companheiros, as duas perguntas são muito parecidas. Acho que oferece um bom tema para encerrar essa parte da atividade aqui, né? Que é uma pergunta seguinte: por que o pessoal adota uma política tão conciliadora assim, né? São muitas pessoas. O problema é muito simples, né? Nós temos que entender que a maioria das lideranças que foram mencionadas aqui e que tem essa posição, a maioria dessas lideranças são parlamentares do PT. Eles têm uma vida parlamentar. Eles não são lideranças do movimento de massas, não são pessoas que dirigem sindicatos e nem têm uma experiência política que faz parte dessa luta popular. E, nesse sentido, eles, em primeiro lugar, é uma característica da personalidade de muitas dessas pessoas, eles não têm confiança nenhuma na luta popular, tá? Que seriam as eleições. O que pode ser mais tranquilo? Vai para as eleições, né? Aí o povo todo alegre na rua vota, pronto, resolvido o problema. Né? Quem dera que o mundo fosse assim tão simples. Na realidade, isso é uma política puramente imaginária que eles têm. A questão das eleições, nós vamos ver aqui como é que vão se desenvolver, né, as eleições nos países vizinhos. Até agora, não houve nenhuma notícia positiva em país nenhum. Né? O crescimento da extrema-direita internacional é gigantesco. Muita gente não se dá conta. Também a gente não pode... A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo e não se deixar levar pela desinformação tradicional da imprensa capitalista. Por exemplo, não sei se vocês viram, dar um pequeno exemplo aqui. Na Itália, o governo da qual fazia parte da extrema-direita caiu. Né? Bom, eu venho acompanhando isso, já alertamos para que isso daí não é solução nenhuma, que a esquerda está fazendo uma política meio suicida. Essa semana, uma das principais revistas italianas deu a seguinte manchete: estamos condenados ao governo da extrema-direita. Quer dizer, as manobras que foram feitas fortaleceram de uma maneira extraordinária a extrema-direita, até porque são manobras antidemocráticas. Né? Então, as pessoas têm a ilusão de que, por meio de jogadas institucionais, você pode conseguir resultados. É meio que uma política de desespero, na minha opinião. Como a pessoa não tem... no Brasil não tem democracia. Né? No Brasil, o Brasil nunca teve um regime democrático. Sempre foi uma ditadura. Então, por isso que nós somos a favor de uma revolução, porque se o que existe de lei
fosse uma solução, bom, não faria sentido nenhuma uma revolução. No final das contas, mesmo nos países que têm uma tradição democrática, hoje em dia o povo não governa, absolutamente. Então, mas, infelizmente, uma boa parte da esquerda acredita nisso. É uma, na minha opinião, uma ilusão, é uma fantasia, não vai acontecer, né? E por isso a gente deve repudiar essa política. Eu acho que aqui, por exemplo, o companheiro elogiou o Haddad e algumas pessoas aplaudiram. Acham que o Haddad é uma pessoa boa e tal, é um bom dirigente político. Se a pessoa acha isso daí, eu procurei evitar, inclusive aqui hoje, como nós estamos num ato público, né, que coloca acima de tudo a unidade de fazer críticas, né, principalmente nominais. Procurei colocar a política e criticar a política que eu acho errada. Mas se a pessoa acha que o seu dirigente é um bom dirigente, mas está agindo de maneira errada, bota pressão em cima dele. Vai para cima dele. Não é assim que se faz? Exige dele que ele faça aquilo que a gente acha que é certo. Porque, finalmente, o dirigente político, o que ele é? Ele é um representante, não é que ele é um ser todo-poderoso. Se você, vamos supor, até na democracia burguesa se entende isso. Se você elege um deputado, você tem que cobrar dele que ele faça a sua política. E isso, nós fizemos aqui um chamado, que eu vou repetir, que é o seguinte: nós fazemos um chamado à unidade com os dirigentes e com as bases dos partidos de esquerda. Vão lá, não estamos propondo que ninguém vá lá e dê um tiro no Haddad, nem nada parecido, apesar das críticas que a gente tem. No Bolsonaro, tudo bem. Eu acho que tem que ir lá, tem que discutir, tem que conversar, tem que pressionar. Vamos fazer isso daí, e a vontade popular, a vontade das bases, a vontade do povo, haverá de prevalecer e a luta vai se desenvolver. Companheiro, precisamos encerrar aqui. Vamos ficar com fora Bolsonaro, liberdade para Lula, eleições gerais, Assembleia Constituinte.